Por que tantas mulheres sabem o que fazer, mas não conseguem fazer? Por que saber não muda o seu circuito neural? Neuroplasticidade não responde à informação, ela responde à experiência emocional repetida. Se treino sempre foi associado a sofrimento, dieta sempre foi associada à restrição, cuidar de si mesma sempre veio com culpa. O seu cérebro aprende isso como verdade. Então, quando você tenta mudar, ele ativa memórias, emoções, sensações corporais e você sente: isso não é para mim. Eu não vou conseguir manter isso. Eu sempre falho. Mas isso não é falta de disciplina. É um aprendizado neural antigo. E aprendizado pode ser refeito, mas não com violência contra si mesmo. O que a neuroplasticidade tem a ver com você conseguir manter o treino, dieta, mudar o seu estilo de vida? Tudo. E não como uma frase bonita de coach de Instagram, mas como um mecanismo central que lhe explica por que algumas mulheres conseguem mudar e outras ficam presas no eu já tentei de tudo. Porque quase ninguém te explica o jeito certo. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu sou Fabi Frota. Aqui nesse canal a gente fala sobre corpo, mente, comportamento, neurociência, vida real. Principalmente sobre o que muda depois dos 35, 40 anos. E por que tanta coisa que funcionava antes simplesmente para de funcionar. Sem promessas milagrosas, sem extremismo e sem romantizar o nosso sofrimento. E hoje eu quero te explicar algo que muda completamente a forma como você olha para o seu treino, para a sua alimentação e para a sua constância. Não é sobre disciplina, é sobre mentalidade. Neuroplasticidade, ela é uma adaptação biológica. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de criar, fortalecer e reorganizar conexões neurais de acordo com aquilo que você repete, sente, pensa e faz. O cérebro não aprende pelo que você quer, ele aprende pelo que você repete. E isso é libertador porque tira você do campo da culpa e te coloca no campo da estratégia. O maior erro é achar que depois de uma certa idade, o seu cérebro fica rígido. Ele não fica rígido, ele fica mais econômico, mais seletivo, vamos dizer assim. O que significa? Ele abandona o que não é usado e reforça o que dá previsibilidade, segurança, recompensa. É por isso que hábitos antigos parecem mais fortes com o tempo. Não são mais fortes, eles são mais treinados, foram mais repetidos. O cérebro faz o que sempre fez, investir onde sabe que funciona. O seu cérebro ele não resiste à mudança, ele resiste ao gasto desnecessário de energia. Treinar, mudar a alimentação, ajustar a rotina, tudo isso exige energia cognitiva. A partir de uma certa idade, o seu cérebro passa a priorizar eficiência, previsibilidade, menor esforço emocional. Se você tenta mudar tudo de uma vez, o cérebro entende isso como ameaça, não como uma evolução sua. O que ele faz? Ele te sabota, procrastina, gera cansaço mental, ativa pensamentos do tipo: isso não é para mim. Não porque você é fraca, mas porque o seu cérebro está tentando te proteger desse caos que você está gerando nele. Ele não sabe diferenciar mudança boa de mudança ruim. Ele só está reconhecendo esse aumento brusco de gasto energético. O seu cérebro, ele não consegue entender o que é real do que é irreal. A neuroplasticidade explica por que constância importa mais do que intensidade. Cada vez que você treina, mesmo sem vontade, mas com objetivo, escolhe melhor, mesmo sem perfeição, dorme um pouco melhor, organiza minimamente o seu dia, você está ativando circuitos neurais específicos. Repetição gera mielinização. A mielina gera os sinais mais rápidos e esses sinais mais rápidos geram comportamentos automáticos. Por isso que eu falo muito aqui sobre você fazer com consciência tudo o que você quer durante o seu dia. Por quê? Porque esse hábito vai virar automático. E se você não souber o que você está fazendo, se você não souber por que você está fazendo, você vai criar um comportamento
disfuncional, sem função para você, gerar comportamento automático, precisa ser com consciência. E é assim que um hábito deixa de depender de força de vontade. Força de vontade é um recurso finito. A automatização consciente é um recurso sustentável. E após os seus 35 anos, isso é ainda mais importante, porque a gente tem a flutuação hormonal, a gente tem energia diminuída, uma rotina muito complexa. Logo, os hábitos precisam ser conscientemente automatizados e não heróicos. A boa notícia: depois dos 35, o cérebro aprende melhor quando existe sentido. Com maturidade, algo muda a seu favor. Você não precisa mais de validação externa, você começa a buscar uma coerência interna. O seu cérebro aprende melhor quando você vê propósito, tudo isso a gente fala aqui no nosso Instagram. Isso é neuroplasticidade orientada por significado. Quando o treino deixa de ser para emagrecer rápido e passa a ser para sustentar meu corpo, minha energia e minha autonomia. O cérebro muda a forma de como registra aquele comportamento. Ele passa de ameaça para investimento. E o cérebro investe melhor quando entende que aquilo sustenta a sua sobrevivência futura. Mudar estilo de vida não é recomeçar. É como se fosse reprogramar. Você não está começando do zero, você está reescrevendo padrões. E quando a gente reprograma, a gente precisa de menos cobrança, mais repetição consciente, menos comparação, mais consistência. Neuroplasticidade não pergunta a sua idade, ela pergunta: isso vai se repetir? Se a resposta for sim, o cérebro se adapta sempre. Depois dos 35, mudar o corpo não começa no treino nem na dieta. Começa quando você entende que seu cérebro não precisa de pressão. Ele precisa de repetição com sentido. E quando você para de brigar com seu cérebro e começa a trabalhar com ele, o processo fica muito mais leve e finalmente sustentável. Se esse vídeo te ajudou a entender algo sobre você, deixa um comentário aqui embaixo. E se você conhece uma mulher que vive se culpando por não conseguir manter a constância, compartilhe esse vídeo com ela. A gente não precisa passar por isso sozinha. Te vejo no próximo vídeo. Beijo!